Minha história começa há 64 anos atrás. Eu cresci em Long Island, Nova York. Tinha uma formação cristã muito bem estruturada. Não que íamos à igreja muito regularmente, mas sempre me senti muito bem em ir à igreja. Sempre acreditei em Deus, mas não se tratava de um relacionamento com Jesus Cristo. E isso nunca ficou claro para mim. Minha esposa e eu sempre sentimos que éramos pais muito bons. Eu treinava o time dele de beisebol, era voluntário na escola, fazíamos todas essas coisas. Exceto pela coisa mais importante, ia ter um relacionamento com Jesus Cristo. Eu tirei 0 nisso, eu fui terrível. Eu só não sabia. Cerca de 18 anos atrás, meu filho foi convidado para um estudo bíblico com um amigo, indo para aquele estudo bíblico de quarta-noite. Na verdade, começou o processo, foi uma coisa de Deus. Deus usou o meu filho para trabalhar em mim, me abençoando de uma maneira que eu sinto que não sou digno do que ele fez na minha vida. Algo que realmente gosto de fazer é porque meu filho é muito inteligente, ele entende a Bíblia provavelmente melhor do que eu. Adoro conversar com ele sobre as Escrituras. Cheguei ao ponto em minha vida em que realmente comecei a fazer o que a Bíblia diz e nem percebi na época, mas comecei a procurar, bater e pedir. Charles Stanley teve muito boa influência em seus ensinos. O ensino de uma pessoa que passou pelos seus próprios montanhas, cumes e vales. Ele teve um impacto muito positivo na minha vida. Estou com o Provinos há cerca de 40 anos, cerca de 25 anos nisso. Estava ficando meio esgotado e cansado de fazer a mesma coisa de sempre. Então Deus entrou na minha vida, 18 anos atrás e em um período muito curto de tempo. Deus me disse: não, é aqui que eu quero você. Você deve florescer onde eu planto e estou plantando você aqui e agora. Então eu tenho essas maravilhosas oportunidades de ministério todos os dias. Eu sei que é importante trazer Cristo para o local de trabalho. Encontrei-me com muitos funcionários em locais diferentes fora do trabalho. Almoçamos, tivemos estudos bíblicos, tivemos comunhão. E, todos os dias, Deus abre uma porta para o seu propósito. No que diz respeito ao futuro, sei agora que nós todos temos um claro propósito em nossas vidas. E o meu propósito é compartilhar o amor de Cristo em tudo que eu faço. Muitas pessoas vieram a mim lá no meu início. Quero retribuir a outras pessoas porque me foi dado em grande abundância. A seguirem em contato, Fome e Sede de Deus, parte 1. Você já parou na frente da geladeira? Pode estar cheia ou meio cheia, talvez um pouco menos. E tentou encontrar algo para comer. Às vezes ela está cheia e você fica lá em pé com a porta aberta e fica olhando e olhando e olhando. Não é que não haja nada lá, é que há tanta coisa que você não consegue se decidir. Então, finalmente, você escolhe algumas coisas e, já que você realmente não encontra nada que verdadeiramente acha que irá satisfazê-lo, você apenas pega um pouco disso, um pouco daquilo, e aí o que você faz? Você passa o resto da noite beliscando aqui, beliscando ali, ficando um pouco mais gordo aqui, um pouco menos insatisfeito aqui. O que acontece é que, quando a noite acaba, comeu um monte de porcaria, mas você não está feliz com isso. E não está satisfeito, é apenas o que você escolheu. Você sabe que é assim que muitas pessoas vivem. Eles estão olhando ao redor e vão escolher um pouco disso, um pouco daquilo outro, um pouco disso, um pouco daquilo. E sabe o que acontece? O que está acontecendo é simplesmente isso. Que enquanto eles podem estar satisfazendo suas fomes, temporariamente, não está satisfazendo a eles. Porque veja bem, Deus criou a nós com fome. Ele nos criou com fome, por exemplo, de muitas coisas na vida. Então, quando você pensa sobre fome e sede, elas certamente são criações de Deus e é assim que nosso corpo continua a viver. Se não tivesse comida nem água, não poderíamos viver, especialmente sem a água. Então, quando você pensa sobre o que faz, o que satisfaz o seu apetite físico, uma série de coisas. O que satisfaz seu apetite espiritual? E a pergunta é: você realmente tem um apetite espiritual? Eu só quero que você abra no Salmo 42, eu só quero que leamos 2 versículos aqui. 2 versículos em Salmos 42. E ouça o que Davi disse enquanto pensava na sua própria vida e o que estava acontecendo nesse momento específico.
Deixe-me lhe dar uma base. Ele está longe de Jerusalém nesse momento e pode ser o momento que Absalão meio que conquistou o povo e seu próprio pai ele expulsou. E, sem dúvida que ele tinha visto isso e experimentado isso várias vezes, porque ele começa esse capítulo falando sobre um servo ofegante. Quando o animal está ofegante, se você montou um cavalo, ou nenhum de nós já montou um cervo, mas sim um cavalo, você pode, quando ele está correndo, você pode vê-lo ofegante, você pode sentir o que ele está sentindo. E assim é mais que provável que Davi tenha visto isso em algum riacho, lagoa, em algum lugar. E, enquanto ele estava assistindo isso, ele provavelmente pensou sobre isso. E mais tarde escreveu isso que ele disse no versículo 1, Salmo 42. Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. Minha alma tem sede de Deus, um Deus vivo. E mais que provável quando viu que, neste momento particular de sua vida, estava com fome, sede e ansiando para que as coisas fossem certas, e sabendo em seu próprio coração que havia um grande problema ao seu redor, e ele sabia em seu próprio coração que o que mais precisava era um relacionamento com o Senhor, e sabendo em seu coração que essa era a chave para tudo, eis o que ele diz: assim como a corça anseia pelas águas, com sede, exausto, provavelmente fugindo de algo que tentou atacá-lo, agora ele encontra um pouco de descanso e diz: então, Senhor, minha alma suspira por ti, pelo Deus vivo. Quando devo comparecer diante de Deus? Pensemos sobre toda essa questão nessa manhã de fome e sede de Deus. E se eu fosse te perguntar nesta manhã, você tem fome de Deus? Já teve uma real sede por Deus? Então, se eu pedir para você me dar uma ideia do que você faz o dia todo, 7 dias por semana, você poderia responder isso melhor que eu, quer você faça, quer não faça. Ouça com atenção, nunca foi meu propósito ser crítico. Eu só quero te pedir para ser honesto, porque houve algumas vezes na minha vida que tive que admitir: não, Deus, meu coração não está ansiando por ti. Isso pode acontecer com qualquer um de nós. E quero que pensemos sobre toda essa ideia de fome e sede de Deus. Você se lembra quando conheceu seu marido ou sua esposa antes de se casar e vocês realmente se amavam muito e você sabia que ia se casar e mal podia esperar por um telefonema ou você não podia esperar para vê-la ou vê-lo quando estava saindo ao encontro? Havia um desejo real em seu coração de vê-los e você pensou neles durante todo o dia e apenas ouviu o telefone tocar, esperando que tocasse, e veio o dia dos namorados e você estava tão animada porque sabia que ele iria expressar seu amor por você de alguma forma, e porque você o amava tanto não podia esperar. Sabe o que estava acontecendo? Havia algo acontecendo dentro de você. Aquele jovem, aquele homem chamou sua atenção, ou ela tinha sua atenção. Eu me pergunto quantas vezes podemos dizer isso sobre Deus, sobre nosso Pai Celestial, sobre o Senhor Jesus Cristo. E assim quero que pensemos sobre toda essa ideia de fome e sede de Deus. Essa é a primeira de duas mensagens sobre isso. Quero que pense, em primeiro lugar, o que você quer dizer com fome e sede de Deus? Bem, quando eu leio essa passagem, escuto o que ele diz como uma corça, anseia pelas águas. Bem, então você diz, o que é fome e sede de Deus? O que eu quero que você faça é examinar seu coração. Ninguém está sendo crítico. Examine seu coração para dizer, Senhor, eu faço ou não, porque veja, há muitos que se sentam na igreja semana após semana, que são muito mornos. Eles são mornos, ou seja, eles decidiram quanto de suas vidas Deus vai ter e quanto eles vão guardar para si mesmos. Mas ouça, quando ele diz como a corça anseia pelo riacho de água, a minha alma faz o quê? Anseia por ti, ó Deus. Sede de ti, Senhor. Há um profundo e duradouro sentimento de um desejo que é tão forte e é um insaciável desejo. E é um desejo insaciável, é um profundo anseio, um desejo que é tão profundo e tão forte que governa o seu pensamento. Você vê, é um tipo sagrado de fome, é um tipo divino de sede. É algo que Deus coloca em nossos corações. Então, quando você pensa sobre isso, o que é uma paixão por Deus. Agora, você vê pessoas que têm paixões por coisas diferentes. Há paixões por pessoas, há paixões por talvez algum esporte, ou eles têm paixões por qualquer que seja a vocação deles. Mas é aquele profundo, ansioso, faminto, sedento desejo de realizar ou alcançar ou tornar-se algo, seja o que for. Na verdade, às vezes é um sentimento que pode ser tão inconfortável. Porque aquele desejo é tão forte.
Você quer tocar Deus. Você quer senti-lo. Você quer vê-lo. É quase uma insatisfação que vem em nossa vida porque não conseguimos o suficiente. Não podemos ver o suficiente, entender o suficiente. E fome e sede de Deus é algo dentro de nós que Deus colocou lá, e quando você pensa sobre isso, está sempre aumentando, ou seja, vamos colocar assim: quando você tem fome e sede de Deus, algo acontece dentro de você que não pode ser colocado de lado para outra coisa. Ou seja, não é algo que está aqui hoje e não está lá amanhã. Uma fome e sede genuína por Deus é muito evidente. Na próxima semana, o que eu quero falar são as evidências de quando está lá, de quando não está na nossa vida, para que possamos ter um pouco mais de certeza. Mas quando eu penso no que ele disse, como a corça anseia pelas águas, a minha alma anseia por ti, ó Deus, agora. O que estamos dizendo é um desejo de conhecê-lo em um nível que é profundamente íntimo. É uma insatisfação com o que nós sabemos e um desejo de saber mais. Mas não é apenas saber sobre Deus, é conhecê-lo pessoalmente. Eu creio que Deus deseja ser amado, ele quer ser conhecido. Ele quer dar-se a si mesmo. Ele quer se relacionar conosco de uma forma muito íntima. E muitas pessoas estão dispostas a ter uma compreensão superficial de quem Deus é. Então vamos pensar nesse assunto por um momento e pensar no fato que essa fome é uma fonte. A fonte disso é de Deus. Agora eu quero que você pense nisso. Quando esta fome entra na vida de uma pessoa, normalmente você diz quando crê em Jesus como seu Salvador, mas eu creio que seja antes disso. Acredito que quando uma pessoa nasce nesse mundo, lembre-se, há um estado, há uma fase na vida de uma criança quando ela é absolutamente inocente. E ninguém pode dizer quando alguém ultrapassa esse estágio, mas eu acredito que Deus coloca em cada um dos seres humanos um desejo por Deus. Agora veja bem, você diz bem, Deus cria no coração de uma criança um desejo por ele. Então por que nós não sentimos isso? Eis a razão. Provavelmente algumas coisas, por exemplo, digamos que uma criança cresceu em um lar onde os pais são cristãos. Eles amam o Senhor, a Bíblia está na mesa, eles os vêm lendo, eles os ouvem orar e todo o resto. Não demora muito tempo para aquela criança perceber que Deus é alguém real para os meus pais e, portanto, eu quero conhecer a Ele. E assim, o que Deus colocou naquela criança, ouça com atenção, é nutrido muito cedo para que conheça Deus e tenha um relacionamento com Ele. Agora vamos pegar uma criança que cresce em um lar onde os pais nunca pensam em Deus, não falam em Deus, nenhuma igreja, nenhuma Bíblia, não nada. Elas não querem ver nada na TV ou ouvir no rádio, nada que tenha a ver com Deus, de jeito nenhum. Aquela criança tem uma sede no seu coração por Deus. A fome está lá por Deus, porque Deus colocou lá. Mas ela nunca ouça, ela nunca é identificada. E a criança não sabe disso. O que acontece? Aquela criança cresce. O que acontece é, aquela criança dirige sua atenção para as coisas do mundo, porque é isso que seus pais fazem. É o que outras pessoas fazem. E assim, portanto, a fome dada por Deus colocada em cada coração, em algum momento da vida, a pessoa escolhe. Ouça, tendo entendido as coisas de Deus para seguir o Senhor, ou eles escolhem seguir o mundo. Então é por isso que eu digo aos pais, muito importante ensinar seus filhos muito cedo na vida, pelo exemplo em primeiro lugar, e depois por preceito e princípio, quem é Deus, como Ele trabalha em nossa vida e o fato de que Ele deseja um pessoal e íntimo relacionamento conosco. E assim, quando você pensa em o que Davi disse, ele disse, meu coração suspira por ti, ó Senhor meu Deus. Na verdade, Isaías 43, 21. Olhe para essa passagem por um momento. Isaías 43, 21. E ouça o que ele diz sobre seu povo. 43, 21. Então eu só quero lhe dar essa pequena experiência, pessoal. 43, 21. E você vai ver, no versículo 21 ele diz, o povo que eu formei para mim mesmo declarará meu louvor, ou seja, Deus fez você e eu para Ele mesmo. Cada um de nós foi criado para Deus. E porque fomos criados para Ele, Ele quer que nós, para Ele mesmo, o amemos, o estimemos, o honremos, o obedeçamos e o sirvamos. Para isso que estamos aqui. Para que mais Deus criou você? Para se divertir na vida? Não. Você pode se divertir sendo um cristão, certamente divirta-se. Ele criou-nos para Ele mesmo. E, portanto, porque Ele criou-nos para Ele mesmo, o que temos que perguntar é isso, Senhor. O que está fazendo na minha vida? Que papel desempenha na minha vida? Ele é realmente o centro do seu pensamento? Se você perguntar a um pai comum, qual é a coisa mais importante da sua vida? Meus filhos. Eu entendo isso.
mas não é a resposta certa. O meu marido ou minha esposa não é a resposta certa. A coisa mais importante de nossas vidas é um relacionamento pessoal com Cristo, o próprio Deus. Tudo que temos que perguntar é: onde está nosso interesse, ou seja, para que servem nossos apetites? O que é que você quer na vida acima de tudo? Ele diz: como a corça anseia pelas águas, a minha alma anseia por ti, ó Senhor. Agora Deus nos deu muitos e muitos presentes na vida, muitas coisas que podemos desfrutar. E não há nada de errado com esses desejos e impulsos que Ele nos deu na vida, desde que eles sejam mantidos em uma perspectiva adequada. Mas eis o que acontece. Eu e você já vimos isso. Deus começa a abençoar alguém financeiramente, por exemplo, em pouco tempo. Eles ficam totalmente mornos e abandonam a igreja. Houve um tempo em que tiveram um real desejo, eles amavam a Deus, o desejavam, queriam ser o que Deus queria que eles fossem. De alguma forma não conseguiram lidar com a bênção. E quando você pensa no fato que Deus nos fez para Ele mesmo, que a coisa mais importante na sua vida e na minha vida hoje, amanhã, na próxima semana, no próximo mês, no próximo ano, no último dia da nossa vida, é o nosso relacionamento pessoal com Ele. Ele deseja que eu e você tenhamos fome e sede dEle. Então vamos pensar sobre toda a ideia, qual a natureza, qual é a real, qual é a natureza um pouco mais abrangente dessa ideia. Em primeiro lugar, dizemos, foi implantado no seu coração por Deus. Está lá desde que você veio a este mundo. E alguns de nós eram tão piedosos, nossos pais eram tão piedosos, e minha mãe, muito, muito cedo na minha vida, antes que eu possa me lembrar. Ela estava com a Bíblia, e orando, e falando comigo, e falando com Deus na minha frente. Então foi muito cedo na minha vida que eu não tive que descobrir isso mais tarde na vida, eu tive sorte. E aos 12 anos, na verdade não consigo me lembrar de quando não quis fazer o que Deus queria que eu fizesse. Agora, eu não fui salvo até os 12 anos, mas havia algo ali. Sabe o que havia ali? O que Ele colocou em cada coração aconteceu de ter uma mãe que estava direcionando esse anseio na direção certa. E penso nisso, como dissemos antes, milhões de crianças cujos pais nem sequer pensam nisso. Então eles vêm e tentam passar a vida inteira tentando preenchê-lo com algo que satisfaça. Somente Deus, através de Jesus Cristo, nos satisfará. Então, é um dom dado por Deus. É o trabalho do Espírito Santo em nossos corações. Ele é quem cria esse desejo por Deus. Não podemos nos gabar disso. É um desejo dado por Deus, a obra do Espírito Santo em nossa vida. Então, quando eu penso, por exemplo, o que acontece quando o Espírito Santo começa a trabalhar e ele cria esse desejo na vida de um crente, eis o que você fará. Ou você vai ignorar isso e ir atrás de um pouco mais disso, ou mais dele, ou mais dela, quando Deus tenta direcionar sua vida para ele. Quando você começa a ter fome e sede de Deus, eu garanto a você isso. Agora, eu vivi o suficiente e passei o suficiente para te dizer por experiência pessoal. Quando você tem Jesus Cristo e tem fome e sede em seu coração por Ele, você pode ser feliz, pode se contentar com ter ou não ter, pode ter uma alegria que é indescritível, pode ter uma sensação de paz que você não pode explicar. Você não está mais sozinho, há uma sensação de plenitude, completa alegria em seu coração. Por quê? Porque você tem fome e sede do Deus que criou você, com isso em você, para que você viva a sua vida, com fome e sede e ansiando por Ele. E eu jamais encontrei alguém em toda a minha vida que não quisesse paz, que não quisesse alegria, que não quisesse ser feliz. São desejos dos nossos corações. Eles não vêm por tendo isso, tendo aquilo, tendo ele, tendo ela. Eles vêm por ouça, apaixonando-se pelo próprio Senhor Deus através do seu Filho Jesus Cristo e permitindo que Ele se derrame em nós. Quando você tem um desejo de conhecê-lo, uma fome e sede de conhecê-lo, quando Deus está trabalhando na sua vida, há uma tranquilidade e contentamento, não importa que tipo de situação você esteja, um casamento ruim, um relacionamento ruim, em seu negócio e assim por diante, você pensa, como eu posso estar? Como eu posso me contentar com isso acontecendo? Vou te dizer. Quando você tem uma fome, uma sede por Deus, que o leva à palavra dele, leva você a falar com ele, te leva a compartilhar seu coração, você terá um contentamento e uma paz que este mundo não consegue entender. Por quê? Porque nosso Pai, Ele disse que nos criou para si mesmo. Está lá para te preencher, não importa o que esteja passando na vida. Então, enquanto você pensa nisso, eu penso, por exemplo, que certamente essa não é uma experiência de uma vez por todas, bem, agora estou faminto e sedento por Deus, não. Porque a verdade é que Deus é absolutamente
Ouça, ele é insondável, ele é infinito. Nunca chegará um momento em sua vida e na minha em que não estaríamos famintos e sedentos por ele, se nós andarmos na sua vontade. Quando vamos começar a entender sobre Deus nessa vida? Quem sabe? E provavelmente você entende muito mais do que pensou que entenderia em algum momento da sua vida, mas quer saber, há muito mais para aprender sobre ele. A experiência de ser amada por ele e chegar a essa conclusão, a experiência de conhecê-lo, e não apenas conhecê-lo, mas experimentá-lo. E eu olho para trás e às vezes eu volto e olho meus diários. Eu penso, o Senhor está tão longe quando eu estava naqueles dias, eu penso. Como eu pensei, as coisas pelas quais eu orei, que nem oro por essas coisas mais, ou mesmo sobre elas, e também posso ler minhas lutas para confiar nele. E penso quando eu escrevi, o que eu estava investigando, com o que eu estava lutando, e eu poderia confiar nele, eu estava dizendo, Deus, por favor, eu vou apenas confiar em ti, mais e mais e mais, coisas que nem mesmo passam pela minha cabeça hoje. Porque a fome, a sede, o anseio por Deus é uma coisa progressiva, é uma coisa que começa e você segue em frente. Você diz o que os faz crescer, eis o que os faz crescer. Quando você começa a ter fome de Deus e começa a afetar o modo que você vive, sabe o que Deus faz? Ele cria uma fome mais profunda. É uma fome insaciável, ouça. Em última análise, nunca está satisfeito, mas que paradoxo espiritual, dizemos. Se tiver fome e sede de Deus, isso satisfará o desejo do teu coração. Mas por outro lado, dizemos, você nunca está satisfeito. Eis a diferença. Você está satisfeito com ele. Você nunca está satisfeito com o suficiente dele. É essa insaciável fome por ele, que você quer saber mais, experimentar mais. E se eu lhe dissesse nessa manhã? Quantos de vocês gostariam de ter uma real, forte, genuína, inegável, inescapável, impressionante, poderosa consciência da presença de Deus em sua vida? Porque cada um de nós o faria. Vou te fazer uma pergunta. O quanto você quer isso? Você quer de verdade para se deitar à noite e dizer: Senhor, fala ao meu coração. Senhor, faça o que for necessário para que você realmente seja a mais importante pessoa e coisa na minha vida. Ele pode ter que tirar algo de você. Você tem que se perguntar: a que estou me apegando? O que eu estou segurando? O que é mais importante do que esse relacionamento com Ele? Fome e sede de Deus significa que você tem um anseio, um profundo e permanente desejo. Ouça, eles não podem ser satisfeitos. E por outro lado, pode. É progressivo, continua em movimento, você vê? O que é maturidade espiritual? Maturidade espiritual é crescer em nosso relacionamento. E então, se eu fosse dizer a você, você é um cristão maduro? Eu não diria a ninguém que sou maduro, que sou um cristão maduro. Porque, veja, não tenho tanta certeza se sei exatamente o que isso envolveria. Do meu ponto de vista, posso pensar bem, sou bastante maduro, mas se eu visse, se eu olhasse da perspectiva de Deus, ele diria: Cara, você é apenas uma criança. Eis o que você precisa, eis o que você precisa em sua vida. Então eu nunca diria isso. Mas isso eu sei. Estou progredindo. Você pode progredir. Mas para progredir, você precisa lidar com essas coisas que atrapalham sua vida. Por exemplo, uma coisa sobre ter fome e sede de Deus é: sabe o que acontece? Ele é o centro em sua vida o dia todo. Em outras palavras, se você tem fome e sede dele, não faz sentido durante o dia você dizer: preciso ir a algum lugar e orar porque não há nada de errado com oração, sou totalmente nisso, porque se você tem fome de Deus, vai querer orar, mas é isso que acontece. Você não vai limitar isso a algum ponto, alguma hora ou algum incidente. Ou seja, orar não se torna mais o que acontece na sua vida porque você tem uma necessidade. Oração é o que você faz, é quem você é como você mora com seu marido ou sua esposa. Não precisa fazer um grande, combinado esforço para dizer: esta noite, querida, eu te amo. Não, porque quer saber, você está sempre expressando isso. Você expressa isso de várias maneiras. A maneira que você o toca, a maneira que você fala com eles, as coisas que você lembra, as coisas que você faz. E assim é com Deus. Não temos que fazer disso um grande problema. É apenas o fato que temos um desejo faminto, sedento e ansioso por Ele. Ele é sempre o centro em nossas vidas. Agora, há muita competição em nossas vidas. Eu simplesmente quero te pedir que você comece a pensar em sua vida sobre isso. Você se levanta pela manhã e o mundo começa de novo. Mas o que acontece se você parar e dizer: Senhor, hoje
Eu quero que você me atraia para ti. Eu quero experimentar uma intimidade com você que eu nunca experimentei antes. Senhor, eis o que tenho que fazer, são coisas que tenho que fazer hoje. Eu quero que tu sejas tão real para mim, que quando eu estiver fazendo isso, eu esteja ciente da sua presença. Desperte essa fome dentro de mim. Cria um desejo mais profundo por ti, no meu coração. Senhor, e quando me veres sendo atraído, ou alguma coisa atraente para mim, que me afastaria de ti, traz-me de volta. Ajuda-me a entender, traz-me de volta. Aproxima-me de ti, traz-me de volta a ti. Não me deixe renunciar, não me deixe vagar, mas crie dentro de mim teu desejo por ti. Que venha totalmente controlar aquilo que eu falo e minha conduta todo dia. Acha que ele vai responder essa oração? Ele vai responder essa oração. Se você foi abençoado pelo programa de hoje, por favor, visite-nos em intouch.org. Em Contato, levando pessoas em todo o mundo a um relacionamento crescente com Jesus Cristo e fortalecendo a igreja local. Este programa é patrocinado pelo Ministério Em Contato e sua produção é possível pela graça de Deus, suas orações e ofertas de parceiros fiéis.